Sejam bem-vindas! Esse episódio é para você que é mulher controladora, desconfiada, irredutível, indisponível, extremamente crítica e não sabe receber carinho, autoritária demais. É você quem decide tudo, manda, desmanda, é a dona do seu nariz. Fica comigo, que eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, e esse é o Mãecast. Ela é mãe do Daniel, atua há 10 anos como terapeuta e ajuda mulheres a encontrarem o equilíbrio e edificarem os seus lares. Seja muito bem-vinda, Paloma de Figueiredo. Obrigada. Obrigada! Que felicidade ter você Que aqui. felicidade estar aqui. A gente se encontrou, na verdade, né? Eu fui fazer uma imersão num espaço aqui em Curitiba chamado Bosque Sagrado, maravilhoso. E aí me deparei com o teu trabalho. Falei, que mulher incrível. Preciso levar ela no podcast. Porque a gente tem que falar para mulheres, falar para mães, né? Mulheres, mães. Enfim, de todo esse teu trabalho maravilhoso que a gente tem que levar para o mundo. Sim. Então, uma enquete de portas abertas para você. Obrigada, agradeço. Já quero abrir com a primeira pergunta. A gente falou na abertura algumas palavras assim, chaves de mulher controladora, tudo que a gente traz, né, à tona dessa mulher que vai pronta para guerra, assim, Sim. né? Mas eu queria abrir já conectando com o sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? Sabe que essa pergunta é feita muitas vezes, né? Do que é o sagrado, e tem muitas oposições, né? De falar que eu não vivo mais o sagrado feminino. Mas o sagrado nada mais é do que você se sentir sagrada. De você se colocar nesse lugar de sagrado. Assim como tem o sagrado masculino, que também é para o homem se colocar nesse lugar de sagrado. Então, quando a gente se entende como sagrada, a gente se coloca num papel de um com o todo. Então, eu faço parte do todo e o todo faz parte de mim. É simples e puramente. Então, é a busca da essência. E não tem muito que a gente aumentar na frase, porque dá medo. E eu sinto que quando fala-se do sagrado feminino, amedronta um pouco. Porque acha que tem que fazer muita busca. E naturalmente a gente já faz busca todos os dias, né? Então, o sagrado feminino nada mais é do que você ir em busca desse interno, dessa tua essência, e se sentir parte do todo e entender que o todo faz parte de você. E tem várias coisas, né, assim, dentro da gente que a gente pode mexer. Então, uma das coisas que a gente traz com o feminino é o autoconhecimento, né? Eu acho que é uma chave, assim, vira uma chavinha quando você realmente se conhece, conhece as suas emoções. Exato. Não só como mulher, mas assim, em tudo que você precisa fazer na sua vida, quando você tem esse controle emocional. E aí você traz também, através do teu corpo, esse... Não é místico que a mulher traz, é uma... É a intuição, porque o Isso. feminino é intuição. Isso. Né? Então liga uma coisa na outra, assim, o autoconhecimento, essa intuição, esse corpo que precisa falar, né, de feminino. Isso. Então a gente traz isso na essência. Isso é ser sagrada, né? Exatamente. Não só se preocupar com a questão muito que o que eu vejo é que quando toca-se num tema e isso viraliza de uma forma onde as pessoas se identificaram, mas encontraram uma facilidade para pular algumas etapas da vida, porque o autoconhecimento não tem como você pular. Não é um jogo de videogame que você pula a fase, né? Então, passa o batom vermelho. Bota um cropped e reage, né? Eu coloco mais muito assim, bota o cropped e age. Porque quando você está reagindo, você está, de certa forma, retrocedendo. Você está numa reação, né? Mas e a ação? Porque nós vivemos só reagindo. Nós não agimos. E para eu ter esse autoconhecimento, eu preciso agir. E o agir é o quê? É eu olhar minhas sombras, é eu sentir minhas dores, é eu entender minhas emoções e meus sentimentos, é ser realista. Os dias que eu não estou bem, os dias que eu estou bem. E é não se apegar nesses dias, porque nada dura para sempre. Nem os dias ruins, nem os dias bons, né? Então, entender que é uma batida de coração mesmo. Então, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô em cima, eu tô embaixo, né? Mas quando eu tô embaixo, eu tenho que dar um jeito de sair. Porque eu sei que não vai durar. Mas Exatamente. E também saber nomear os sentimentos, né? Exato. Como é que eu tô me sentindo agora? A gente não sabe dar nome, muitas vezes, porque a gente sente. Sim. A gente acha que é raiva, insegurança, mas às vezes é o ciúme. Então, a gente saber o que tá dentro da gente como mulher. Exato. Como é que eu tô me sentindo e me colocar nesse lugar do feminino sem eu estar liderando o tempo todo. Falando o que precisa ser feito o tempo todo, que é o que você falou da reação. Sim. A mulher, ela sente uma coisa, ela já reage. E aí, ao invés dela agir, né, através de uma comunicação diferenciada.
através de se colocar nesse lugar do feminino. A gente não tá falando de mulher submissa, Não. a gente tá falando da mulher que quer controlar tudo, da mulher Exato. controladora. Uhum. Isso é acho que é o grande, assim, a grande verdade, né, para esse sentido que a gente dá Sim. do feminino. Uhum. Isso se É, transformou nesse controle, né, Nanda? Porque é muito mais fácil eu estar no lugar onde eu controlo, sem é, dúvida, né? Mas o que se perdeu? O diálogo, o entendimento, o olho no olho, né? Então, às vezes, veja, naquele exercício que foi feito, é difícil olhar olho no olho, é. né? As pessoas sempre dão uma desviada. E é isso que eu tento trazer dentro desse sagrado e dentro das terapias e das rodas, né? Sim, só para contextualizar aqui, eu participei dessa imersão, né? E aí a Paloma propôs um olho no olho com uma mulher totalmente desconhecida que estava na minha frente, que sentou na hora do almoço, né? Para a gente fazer a refeição em silêncio e se conectar através do olhar. Então, eu estava olhando para aquela mulher e a gente fez o exercício do que eu estava vendo nela e ela em mim. E depois, num segundo momento, você pediu que a gente andasse, né, pela sala, Isso. depois do almoço, já tinha passado. E aí você pediu que a gente se reconectasse com quem estava primeiro na nossa frente, Uhum. assim, olhasse e parasse. E veio a mesma mulher. E aí ela me falou que ela tinha visto em mim, e eu falei pra ela e ela ficou pensando. É isso mesmo. Ela falou pra mim. Ah, E que a gente se interessante. abraçou. Então foi uma coisa muito legal, porque aquilo que você falou de quando a gente não consegue olhar no olho do outro, é porque a gente tá tentando desviar da gente mesma. Sim. É isso mesmo. Uhum. É isso. Uhum. E o que você proporcionou nessa roda de mulheres, fala mais sobre isso. Por que é importante isso para as mulheres, né? Primeiro que o hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do amor, eu sempre bato muito nessa tecla e brinco, né, dizendo que não é com boy que você traz esse hormônio, é no meio de mulheres, estando com mulheres, esse hormônio do amor. E o que que é o hormônio do amor? Nada mais do que a gente precisa para viver. Amor. Então, dentro dessas mulheres, dessa roda, é que esse hormônio aumenta. E por que que esse hormônio aumenta? Porque a gente se entende, a gente está falando a mesma língua, das mesmas dores, trocando alegrias. Você pode ver quando sai com as amigas, né? Quando vai para um bar com as amigas, você volta muito mais alegre, muito Sim, mais feliz, né? Muito mais radiante. E a roda de mulheres faz isso. Mas, ao mesmo tempo, tem a parte da cura que entra as meditações. Mas nada mais é estar numa roda que é para trazer essa força feminina, sem a compatibilidade, sem ficar na guerra, né, guerreando o tempo todo. sim. Mas é o entendimento que cada uma traz de si, E o principal, sem julgamento, né? sem É julgamento. uma mulher olhando para a dor da outra e compartilhando aquilo que ela está sentindo sem vergonha, sem competição, sem nada de ruim. Ela Isso. traz o que é ruim nela, Uhum. mas ao mesmo tempo com essa troca, ela sai dali transformada. Então Exato. teve várias que choraram, né, e Aham. falaram o quanto transforma e conecta, porque a gente está falando aqui de autocuidado. É, Então, a mulher, ela precisa disso. Uma mãe, exatamente. principalmente, mais ainda, né? Porque a gente sabe o quanto a maternidade vem como um avalanche na vida de uma mulher, É isso trazendo um mesmo. monte de coisas que ela nunca imaginou que ela ia viver. Uhum. E aí, a partir dali, você se entende em outro campo da feminilidade, né? Você Exato. traz outras coisas, o materno. E Uhum. aí é outra energia. Então, esse equilíbrio, essa troca e tudo que as mulheres. Por isso que eu falo, quando eu trago alguém aqui, que é uma mulher falando principalmente, é quanto a gente pode se unir Uhum. para falar para Sim, outras mulheres, né? A gente exato. não perder isso. Porque se você for ver até dos podcasts que eu assisti teu com as outras, né, profissionais, é sempre a mesma questão. A gente fala a mesma língua, É, mas cada uma com um olhar diferente do outro, né? Mas é a mesma língua e com o mesmo final. Então a busca é a mesma, né? A gente está sempre num mesmo propósito. sim, Mas deixar que isso aflore, principalmente essa questão do propósito, de eu aceitar esse propósito, né? Que faz toda a diferença. exatamente. E o que são essas forças, essas duas forças que tem dentro da gente como mulher? Quando a gente fala do yin e do yang, né? Esse masculino e esse feminino, que são as polaridades. E é justamente aí. Então, quando eu tô nesse autoconhecimento, que eu sei que eu tô muito na ação, que eu tô muito na briga, que eu tô muito na raiva, até porque raiva é um dos sentimentos que mais mandam a gente esconder, da gente mesma e dos outros, né? É, Desde pequeno. Eh, então, essas duas energias vêm para que a gente consiga equilibrar isso dentro da gente.
Nossa, eu tô muito na ação, tô trabalhando demais. Opa, preciso parar. Preciso cuidar de mim, preciso olhar para mim. E quando você tem autoconhecimento, você consegue identificar isso com muita facilidade, né? Não é só a questão do batom, aí eu volto a falar do batom, não é só a questão do batom vermelho onde você está trazendo um feminino. Você está trazendo uma autoestima, mas não o teu feminino, se você não estiver olhando para dentro, né? Sim. Então, essas polaridades vêm para te deixar em equilíbrio com o externo. Então, como eu falei no começo, quando você identifica que você é parte do todo, você consegue lidar com o coletivo. Porque é o coletivo que a gente lida mais, Sim. né? A frase que eu sempre uso é: somos seres individualizados dentro de um coletivo. Então, a gente é individual, mas a gente vive num coletivo. E o nosso coletivo está extremamente doente. É. Então, se eu não tiver em equilíbrio comigo, nesse meu interno, eu não vou saber lidar com o externo. E externo é o quê? Pai, mãe, trabalho, marido, namorado. Identificando essas forças, identificando essas polaridades, é que consegue. E nas rodas a gente fala muito disso. Sim. E mulher, ela traz essas duas polaridades, yin e Traz, yang, como que os são homens. feminino e masculino. Uhum. E quando a gente se coloca muito na energia yang, quando a gente se coloca na energia masculina, a gente está o tempo todo atacando Sim. a energia masculina do nosso homem. Uhum. Então, é como se a gente estivesse invertendo as cadeiras, né? Exato. Eu sento no papel de homem e ele senta no papel da mulher. Só que quando uma mulher está nessa energia, o que que ela faz? Ela vai anulando o homem. Exatamente. Porque ela tem, além dela ser feminina, né, e trazer edificar esse lar muito mais, quando a mulher está Uhum. em equilíbrio, tudo está em Sim. equilíbrio, ela vai anulando o homem automaticamente com essa energia masculina e vai abafando a energia desse Exato. homem. Exato. E esse homem vai se colocando numa energia E se feminina anulando. e se anulando. E é por isso que muitos relacionamentos acabam. E aí, como que a gente aprende, Paloma, a tirar essa energia? Não é tirar, Não, é, é é conviver equilibrar. e equilibrar. Equilibrar. Isso. E é observar. Então, o que que é? Tá dentro de casa, precisa colocar um prego na parede. Você sabe colocar, você é capaz, mas pede pro marido, pede pro namorado. É dar ao homem de volta esse papel de servir que é dele, né? De se colocar nesses papéis de estar cuidando da família que toda mulher pede. Ah, é porque eu busco um homem que seja provedor, que, né? Mas o que que a gente está fazendo para dar espaço para esses homens mostrar o papel deles? Né? Então, olha, então eu vou lá e faço. Ah, eu vou lá e faço. Ontem mesmo eu atendi, você vê, o universo ele vai conspirando. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que voltou dela, que eu encontrei um cara que ele fazia tudo para mim, eu falava, vamos, ele, vamos. Vamos fazer, vamos fazer. Mas aí eu acho que eu tenho problema porque eu não quero mais namorar com ele. Eu falei, não, você não tem problema, o problema está em justamente esse. Tudo que você quer, ele faz. É. E você não dá espaço para ele fazer. Né? Então é só eu, porque dele queria ficar em casa, eu não queria ficar em casa. Então tudo que é o meu gosto. Então é essa observação. Eu recebo muito essa pergunta, Nanda, de como que eu faço para olhar isso? Tá, mas como é que eu vou saber isso? São perguntas. É muito raso. É autoconhecimento e É. autoobservação. Não tem fórmula mágica para isso. Não sou eu que vou dar, não vai ser o Papa que vai dar, não vai. É olhar. Então a terapia serve para isso, né? Eu costumo dizer que é muito bom ler, você lê vários livros, você tem esse conhecimento, você vai estar, mas a prática é outra. É, Então teoria é exatamente. maravilhoso, mas prática é o que faz você conhecer, se conhecer. Opa, tô fazendo isso aqui de novo. Tá, por que que eu tô fazendo isso aqui de novo? É. E a gente também reconhecer a linguagem do amor do outro, né? Também. Porque quando a gente entra nessa questão do yin e yang, cada um tem a sua particularidade e cada um sabe o que é bom para si. Uhum. Então, vou dar um exemplo que ontem eu fiz aniversário de casamento e a gente sempre comemora no dia 11/11, né? Que foi a data que a gente casou no papel, inclusive 11/11 de 2016 no papel e 11/11 a gente celebrou a festa, um Nossa. ano depois. E a gente se conheceu no ano de 2011. Então, tudo tem a ver, né? E era 11 anos que a gente está junto no total Nossa. esse ano, né? Ano que vem a gente faz 12. E aí eu tava comentando com ele, eu falei, olha, porque eu sei da dificuldade que ele tem em guardar datas. E ele tem essa dificuldade mesmo de lembrar, de fazer. Só que sempre foi assim, eu estou há 11 anos com esse homem. Foi o homem que eu escolhi, eu sei quais são as deficiências que ele tem nesse Sim. sentido, né? Não é só o cuidado, mas eu estava expondo para ele o quanto é importante para mim, o quanto é importante para eu comemorar, é o encerramento de um ciclo, tudo que a gente viveu naquele ano, o que que a gente fez, o que que a gente conquistou, o que que a gente dividiu, se a gente brigou ou não. Então, e ele entender que isso é importante para mim. Uhum. Eu não sou da linguagem do toque.
Eu não sou muito do toque, Uhum. mas eu sou do tempo de qualidade, né? Da presença. Uhum. O quanto você tá dando atenção pra mim naquele momento. Uhum. Então, eu expus isso pra ele e eu falei assim: bom, se isso é importante pra mim e você vai esquecer toda vez porque alguma coisa digital vai te lembrar, então coloca na agenda. Aham. Vamos tentar resolver de uma maneira que você olhe pra isso e veja, é importante pra ela, né? Isso. Então, e os homens são assim, a grande maioria. Ah, mas o fulano, né, eu tava dando exemplo, fulano lembra. Ele falou, claro, ele coloca na agenda. Eu falei, então, vamos fazer igual, para que você. Não é, é porque ele não se importa. Não é que ele não se importe, é Aham. que para ele E é você já um. sabe disso há 11 anos, não adianta Exato, é um agora dia como reclamar. outro, Aham. entende? Mas para mim não é. Eu gosto de fazer aniversário, eu gosto Uhum. de encerrar ciclos. Aham. Mas porque eu sou assim. E talvez tenha mulheres que não gostem. E Uhum. tenham homens que gostem muito. Então, é a particularidade de cada casal. Mas é Exato. eu saber me colocar nessa energia e dizer que poxa, é importante para mim. Será que você pode fazer só mais um pouquinho e se Exato. esforçar? É o diálogo, né, Nanda, É, que não tem mais. E realmente fazer isso, porque assim, se eu escolho alguém, eu escolhi alguém. é, Eu preciso, no mínimo, dar essa atenção para esse alguém, sim. né. Então você está casada há 11 anos, você já sabe que ele não guarda datas, não adianta todo aniversário você brigar com ele, É, porque não vai mudar, né. Mas exatamente. sim, dialogar e para que ele entenda que é importante para você e vocês saiam comemorar, então os 2 já estão ganhando, né. E ele adorou que ele falou assim: "Nossa, esse ano você não ficou brava. Já reservou, já fez tudo. Eu que desculpa, eu que fiz tudo. Mas eu não me importei de estar nessa energia que, ai, só o homem deveria fazer. Não, não é só o homem deveria fazer. Se aquilo é importante pra mim, eu faço, tá bom. Eu escolhi um lugar muito legal e ele amou. Falou, amei. Eu falei, então vamos fazer isso a cada, sei lá, proporcionar um momento pra gente que seja assim, né? Que não seja Sim. com a nossa filha ou com amigos, Uhum. uma vez por mês, a cada 2 meses, não sei. Mas a gente reservar esse tempo, né? Para o Isso é casal, né, importante. para o casal é importante. E aí entra o Exatamente. equilíbrio das forças. É. Também, porque o casamento, o relacionamento, o namoro é uma troca de energia. Então, se eu tô com o meu yin muito alto, né, esse meu masculino muito alto, e o meu marido, o meu namorado tá com o yang muito alto, o meu feminino, então a gente vai entrar em equilíbrio. É. Mas aí eu volto a te falar do re, né? Então, assim, eu estou sempre reagindo, eu vou estar sempre reclamando, né, do É. outro. Eu não estou tendo o diálogo e o entendimento. Então, por isso que falar e também expor, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que que o outro está pensando, É. né? Então, expor aquilo que não tá bom para você faz toda a diferença dentro do relacionamento e nesse equilíbrio das polaridades também. E o que que eu poderia ter feito numa energia yang? Você não lembrou de novo. Você nunca lembra. Uhum. Porque você é esse tipo de homem, entendeu? Então, assim, a gente, né, sai um pouco desse masculino Exatamente, e entra exatamente. num outro campo. É olhar o outro, É. né? Na constelação, por exemplo, a gente tem essa fala, né? Eu vejo você. Mas quando eu vejo você, eu estou vendo a tua alma, não é eu vejo você, né, por fora. E aí eu costumo usar na minha constelação também, eu olho você, aí sim eu olho por fora. Então, quando eu olho você por fora e por dentro, e eu lembro do porquê que eu escolhi você e do porquê que a gente está comemorando 11 anos de casamento, é o que faz com que leve mais 11 anos juntos. É isso que eu falei pra ele. Eu falei assim, é um ciclo, entende que a gente, como é que a gente chegou até aqui? Olha quanta coisa a gente já passou. Olha, veio pandemia, a gente ficou, né, trabalhando home office, a gente tá aqui junto o tempo todo. Imagina o quanto a gente não teve que se equilibrar muito mais em estar 24 horas juntos. Então, é uma força que vem. O relacionamento ele se fortalece cada vez que você pensa naquele ciclo. Por isso é importante. E é você olhar para o passado, pensar em, né, em todas as coisas que você deixou e coisas que você precisa melhorar Uhum. e para que sobreviva mais 11 anos. Exatamente, para Então, construir, né? exatamente. Mas você entrou num ponto da constelação. Muito importante a gente falar da ordem sistêmica familiar, né? Uhum. A ordem ela traz isso. Traz. Se eu estou, primeiro eu tenho que estar bem, depois o meu relacionamento, seja com qualquer pessoa, e depois os meus filhos. Porque a mãe precisa primeiro estar bem, a mulher com ela mesma. Exato, eu costumo dizer assim, né? Para quem não tem filho, aprenda, se coloque no teu papel de filha antes de ter um filho, né? Para quem já tem, que é mais difícil, né? Você vai ter que voltar umas casas. Então, é primeiro você se colocar num papel de filha, depois num papel de mulher e depois num papel de mãe. Porque senão você sai desse lugar, né? Então, as ordens são o quê? É a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. É, Né? Então, quando a gente está dentro dessas 3 leis, e não estou dizendo que é fácil, e a gente pode ir numa lei
uma vez, outra lei, outra vez, assim, é um passinho de cada vez, mas Sim. nunca parar, né? Então, olhar para que papel eu tô. Porque se eu tô mãe da minha mãe, eu já não vou conseguir olhar para o meu filho. É. Né? Que lugar eu estou dentro desse sistema? Que papel eu estou fazendo dentro desse sistema para que eu consiga ser mãe? Exatamente. E aí a gente trabalha sempre ao contrário, eu preciso estar bem em primeiro lugar. Uhum. Não é que a gente é egoísta de pensar, né? Ah, eu não penso no meu filho, não é isso. Mas se eu não estiver bem, tudo o que está dentro de mim, eu vou reverberar para o meu filho, vai refletir isso no meu relacionamento e não é isso que a gente quer. O que eu costumo dizer é não dar força para as palavras também, né, É, Nanda? Porque assim, quando a gente coloca, a gente está justificando algo, é para eu não ver que eu sou egoísta. A gente está dando uma justificativa. Como tudo a gente dá justificativa e o mundo sim, anda nesse propósito de dar justificativas. Mas assim, primeiro eu tenho que estar bem e você não coloca essa justificativa no, mas eu não estou sendo egoísta, vai ficando mais leve. Porque a questão não é ser egoísta, mas a questão é que eu tenho que estar bem. é, Então, por que colocar uma justificativa naquilo que eu preciso estar e sentir? Aquilo que eu preciso, eu não preciso de justificativa. Eu tenho que olhar, sentir e fazer acontecer. E agir. é, Porque não vai adiantar eu estar colocando o cropped e reagindo, mas eu não estou agindo, indo para frente, eu só estou reagindo, né? exatamente Cada vez isso. mais. E o que que é a constelação familiar, Paloma? Fala Eu sou assim. suspeita porque eu amo a Tem gente que não constelação. conhece, né? Muita gente que não conhece ainda, mas eu amo a constelação. Há um tempo atrás, quando eu comecei na terapia, eu não tinha esse chamado para constelação, mas de repente veio. E cada constelador trabalha de uma forma, né? A minha constelação é de um jeito, o constelador outro jeito. Mas a constelação eu costumo dizer que ela é o raio-x da alma. Por quê? Porque não é o teu físico que está ali, né? E principalmente quando você faz em grupo, você está como observadora do teu sistema familiar. Meu pai me abandonou, então qual é a visão que a gente tem de um pai que abandona? Ele não me ama, ele não me quis, né? Tá, vamos colocar isso no campo para ver para onde o teu pai tá olhando, né? Às vezes o teu pai tá olhando para você, mas você não permitiu que ele viesse até você. Então a constelação eu digo que é mesmo o raio-x da alma, porque você está olhando para onde a alma das pessoas que estão ali estão olhando. E como que é os exercícios? Porque quando você fala o teu pai tá olhando para outro lugar, são pessoas que representam os Isso. Quando é familiares? em grupo, porque pode ser feito em bonecos ou Aham. em grupo. Então, quando é em grupo, eu sempre chamo representantes para estar lá. Não tem custo, aliás. Então, assim, essa é outra desculpa que todo mundo dá que não pode estar, né? Mas não tem custo para representar. Então, você vai lá de coração aberto para você ajudar essa pessoa. Então, o constelado senta do meu lado. Eu pergunto o tema, a gente conversa um pouco, muito rápido. Às vezes eu nem preciso saber muito da vida dele. E aí eu falo para ele assim: escolhe alguém para representar o teu pai. Uhum. Escolhe alguém para representar a tua mãe. E essa pessoa se permite entrar nesse campo, que é o que a gente fala que é o campo morfogenético. Então, como somos vibração e tudo é energia, aqui já temos um campo, Sim. né? Então, dentro do campo da constelação é a mesma coisa. Então, a pessoa vai entrar nesse campo e ela vai andar dentro desse campo aonde ela sentir. Então, às vezes quer ficar virada de costas, às vezes quer deitar, às vezes quer chorar, às vezes sente uma dor que a gente, como persona, como físico, não imagina que a mãe e o pai tenham. Mas a alma deles está representada ali. Então, aí eu pergunto para a pessoa que está representando, o que, que você está sentindo? E o representante não sabe quem ele está representando. Uhum. O que, que você está sentindo? Nossa, estou sentindo raiva. Você consegue olhar para fulana, que às vezes é a mãe? Não, não consigo. Ou sim, eu consigo, é leve para mim olhar para ela. Porque às vezes a gente acha que os pais brigam e se odeiam, no fim, a alma não. Uhum. Mas como a gente é ensinado a viver de uma certa forma, sempre reagindo, né? Só que a constelação mostra o contrário, mostra a alma das pessoas ali dentro. E o quanto de sentimento tem dentro daquela família. E aí, qual que é o resumo para o constelado? O que que. Eu mostro tudo. Então ele vai me acompanhando, às vezes o constelado entra com o participante também, ou não, mas a gente vai junto nas falas. Então eu sempre mostro, ó, você tá vendo, teu pai tá olhando ali, tua mãe tá assim, tá assado, Ah, né? Ele tá acompanhando o movimento todo. E aí sempre fala, nossa, meu pai era assim mesmo, nossa, minha mãe era assim mesmo, né? Tem muita mãe assim que vai representar numa última constelação que teve, por exemplo, ela representou a mãe da constelada. Eu tô como observadora. Ela falou assim, minha mãe sempre tá como observadora. nossa. Ela não age, ela não entra no campo, na nossa vida, né? Então, ele tá sempre acompanhando as falas, tudo que precisa, o constelado tá junto.
E eu já vi também falarem assim, ai, apareceu pra mim na constelação a fulana, a minha avó, por exemplo. Uhum. Eu já ouvi falar isso. O que que Porque o campo é significa? muito sensível, né? Quando a gente fala em campo, você está falando da energia. Aham. Então, ele é muito sensível e é muito do constelador e sentindo que o campo está pedindo, né? Então, às vezes, pede sim uma ancestral, porque dependendo de lealdades, então a gente pode criar lealdades, por exemplo, a uma bisavó que sofreu para ganhar dinheiro, que a vida foi sofrida, que tinha que só que cuidar dos filhos. Aí vem uma bisneta e fala assim: tá bom, vó, né? Eu vou ser leal a você e vou seguir esse caminho. Uhum. Porque o que não é visto dentro de uma família vai passando de geração em geração até que alguém fale: deu, alguma coisa está errada aqui. Sim, Preciso parar com isso. o fluxo familiar. Quando você não vai bem financeiramente, quando você não vai bem em relacionamento, quando você não sabe quem é você, que daí entra o pertencimento. Quem sou eu? Onde é que eu tô? Eu não faço parte, não me sinto fazendo parte dessa família. Vem o pertencimento. Então, tudo na nossa vida está mostrando o que a gente precisa olhar. E daí, como é que você identifica aquela energia no campo? Tipo assim, É, apareceu a é avó, muito intuição, assim, é, é é muito, na hora aham, ali que muito. Porque aí você chama legal. também o Nunca fiz e quero representante. fazer já. A gente chama o representante. Ah, eu senti algo no campo da mãe, uma falta de força feminina, por exemplo. Ou até uma briga com os homens. Um excesso de energia E um masculina. masculino ferido, porque tem muito masculino ferido, né? Sim. Então eu chamo uma bisavó que às vezes teve um problema com o bisavô, ou a avó que teve um problema com o avô. A gente chama para representar, para trazer essa força para a mãe e para a mãe passar para a filha. Hum, Da filha dizer, né? Olha, eu posso fazer diferente. Eu não preciso ter raiva dos homens porque minha avó teve. sim. Porque a gente traz isso também. Aí essa energia yang também às vezes fica muito alta por conta dessa lealdade. Porque vem passando de geração em geração. Muita coisa que a gente vê, né, na família, a gente carrega essas crenças, carrega esses valores, né? E aí a gente esquece que a gente tem a nossa história, Exato. né? Que a Por gente tem quê? que bloquear. Essa foi a história da Exatamente. minha mãe. Aprendi. Eu não preciso repetir, Uhum, né? E eu já vi coisas assim do tipo traição. A minha mãe foi traída, eu também fui. uhum, Porque entrou nesse campo vibratório, né, uhum. de energia, esse fluxo familiar. Exato. Teve várias questões, assim, que eu já vi falarem dentro da constelação que Uhum, traz. Eu vi minha mãe sendo traída, eu fui também. uhum. Ou meus pais tinham problema com dinheiro, eu também tenho. E aquilo Não que consigo você. me relacionar Não, porque os meus pais se separaram. é a visão que você tem do relacionamento, né? É, E aquilo que você tem mais medo é aquilo que você atrai. Então, quanto mais medo eu tenho de algo, mais eu tenho chance de atrair aquilo. exatamente. E aí o importante é a gente saber quebrar esses fluxos, né? E principalmente em coisas que a gente viveu na infância, como abusos psicológicos, né? Coisas até que algumas pessoas podem viver fisicamente Uhum. e trazer isso para dentro da gente e repassar para os nossos filhos, né? Na comunicação, quando você recebe alguma coisa, você só reage. E Sim, aí a tua comunicação é sempre de raiva, sempre disso. Você não consegue controlar aquilo que está dentro de você porque alguém já fez um mal. exato. Então você vai, Repetindo. repassa. Uhum. E aí vira um chicote da vida. A gente não consegue mais sair daquilo. Exato. Você Fica vai assim. repetindo aquilo, né? Exatamente. A gente tá falando de relacionamento, mas eu queria que você contasse por que a terapia chegou na sua vida. Vamos lá. Bom, eu tenho um filho de 19 anos. Eu fiquei 6 anos com o pai dele, mas não fui casada. E terminei, a gente terminou, o Daniel tinha 7 meses. Aí eu fui noiva 2 vezes. E aí tive namorados de pouco tempo. Mas um desses namorados, que foi um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, que foi que me levou para esse mundo. Ele estava estudando, na época ele estudava PNL, e aí ele mandava muitos vídeos. Eu sempre fui desse mundo, porque minha avó era espírita. Então eu sempre fui desse mundo místico, vamos colocar assim, né? Esse mundo espiritual, emocional, Você é uma bruxinha do bem. do bem. Então eu sempre fui desse universo. Mas nunca fui a fundo nisso, né? Então, quando estava dentro desse relacionamento, que eu fui sentindo, olhando e vendo ele, né, vídeos e tudo mais, meditação e tudo mais, aquilo deu o start, né? Porque tá dentro da gente já tudo que a gente tem que fazer. Sim. E para eu sair, eu fiquei um ano e meio com ele nesse relacionamento. E foi extremamente tóxico, assim, ele deixou o meu psicológico no chão. De ponto dele chegar para mim e dizer assim: você nem é tão bonita assim. Meus amigos perguntam: o que eu tô fazendo com você? Aí eu comecei a fazer yoga. Aí ele olhava para mim e falava assim: nossa, você tá brilhando muito, eu vou ter que começar a fazer yoga também.
Então é aquele homem narcisista, invejoso, Nossa. né? Que não pode ver a mulher brilhando ou E mais que ciumento. ele, e ciumento. Mas eu descobri que ele me traía, ele saía escondido, ele É levava a sempre mulher para assim, casa né? dele. Sempre depois que termina. Depois que eu terminei que eu descobri tudo isso. Mas foi ele que foi me levando para esse universo. Então, quando eu consegui terminar com ele, a minha vida foi quando deu a virada de chave. Então, eu já comecei a fazer curso, já comecei a ir atrás, estudar, e fui estudando, 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 até chegar 3 anos atrás, onde fui para a Índia. E aí me formei na Índia, voltei e mais ainda dentro desse universo. Então, foi dele. Eu tenho que agradecer, eu sempre agradeço ele até, porque foi ele que, no fim das contas, me colocou no meu propósito. Sim. Então, talvez, né, se isso não tivesse acontecido, você não teria chegado onde você chegou, Sim. estudado Ou tudo que. demorasse mais, sofresse mais e Sim. demorasse mais. Foi uma expansão de consciência que veio através de uma coisa ruim, mas Uhum. que fez parte do teu fortalecimento, do teu Exato. processo, da tua evolução Exatamente. espiritual, em É. vida, né, em Uhum. tudo. É isso mesmo. Mas me conta, daí você foi pra Índia e assim, como assim, vou pra Índia estudar? Então, eu sempre fui empresária. Uhum. E o meu último negócio era uma loja de produto para alérgico, onde eu tinha também os meus produtos que eu criei como engenheira química, os meus produtos. Já estava pronto para entrar na farmácia, era produto dermocosméticos, todos aprovados pela Anvisa, a marca pelo INPI. Então, assim, era para ser sucesso total. Mas eu não quis, eu não estava feliz com aquilo. Aí eu fiz um curso de yoga massagem ayurvédica lá em Florianópolis. Então eu ia uma vez por semana, no final de semana, passar sábado e domingo lá no curso. Então foi bem intenso. E o yoga massagem, ele já te libera muitas emoções, muitos insights, né? Então a gente tinha a aula teórica e a aula prática, onde já começou a liberar muita coisa. E eu voltei para Curitiba e falei, não estou feliz, não é isso que eu quero, porque eu estou muito para trás do Sim. balcão, assim, né? Eu não estou diretamente com as pessoas, mesmo trabalhando com saúde. E aí eu procurando na internet, essas coisas loucas que escuta a gente, né? Sim, Apareci estamos sendo monitorados o monitorados. tempo todo. E aí Vai pular um monte de coisa ayurvédica vai, aqui. vai mesmo. Certeza. É sempre assim. E aí apareceu viagem para a Índia, estude na Índia Ayurveda. Falei, é esse que eu quero. Caraca, tipo assim, Não, vou pra Índia. Tá, não e daí sabia quem era, não fala sabia. indiano. Não, era inglês, mas eu também não falo inglês. Meu Eu falei, mas Deus. eu vou. Não conhecia a professora, não conhecia ninguém, tipo, coisa de maluco. Podia estar levando meu Comprou a corpo passagem, pra. tipo, Curitiba, Índia, Índia, Curitiba. Porque podia estar levando meu corpo à venda dos órgãos, né? Nem sabe, nem Meu sei. Mas aí Deus. entrei em contato com a professora, a Karina, Corajosa. e aí eu falei, ó, quero ir pra lá, você cuida lá. Então, só que você tem que fazer um visto pra entrar na Índia, é mais complicado, tem que tirar foto, barará, barará. Falei, tá bom, é isso que eu vou fazer. Então, ó, dela, olha, vai uma turma, a gente vai se encontrar em São Paulo, vai umas outras meninas de Porto Alegre, de Recife, e aí de São Paulo a gente vai. Falei, tá bom. E foi só no tá bom. E só conversando com ela por Mas e telefone. as outras? De quantos lugares do Era de mundo? Recife, eram Ah, duas tá. de Só Recife, Brasil. só Brasil. Ah, tá. Duas de Recife, uma de Porto Alegre, eu acho, nem lembro direito. E eu sei que estávamos em 5 alunas, mais a professora e chegando lá o guru, né, que era o nosso professor. E aí você podia ir para estudar ou para fazer o tratamento lá nessa excursão dela. Eu fui para estudar. E aí tinha a tia dela, acho que uma outra amiga, que foi para fazer o tratamento. Que legal. E aí fui. Então, assim, o que eu entendia, a gente recebeu a nossa apostila, a nossa aula, e ela traduzia tudo que o guru falava. Falei, não preciso saber muito do inglês, ela vai traduzir, então ok. E é uma cidade, eu fiquei em Kerala, então não é uma cidade turística, você não tem lugar para você passear lá. É estudando mesmo. Eu fiquei 30 dias estudando, acordando às 5 e 30 meia da manhã para o dias. yoga, depois ia para aula teórica, depois ia para aula prática. 8 horas da noite todo mundo tinha que estar dormindo, porque não tinha internet, televisão também não. É muito ruim, muito escasso, assim, o Wi-Fi. E porque no outro dia tinha que acordar cedo de novo, né? Daí dá Nossa. diferença também. Então lá era noite, aqui era dia, dava essa diferença também. Então não tinha muita comunicação também com quem Tá, estava e o aqui. guru falava inglês. Ele falava inglês, porque ele já dá aula, né? Mas Uhum. sânscrito também. Então passava algumas coisas em sânscrito e algumas coisas em inglês. E aí ela Ela traduzia, a traduzia. professora. Que legal. Ela traduzia tudo. Mas não ficava bagunçado assim, tipo, ele falando, daí ela já falava em seguida, daí ele tinha que parar? Não, Não, até eu fluía. fluía super bem, porque o guru é um querido, assim, ele é o Dr. Raj, ele é um ser sensacional. E ele tem toda a calma, toda a paciência Ah, dos sim, né? povo do Oriente. E aí então ele parava, ela traduzia, daí a gente se tinha dúvida, ele respondia de novo, então tinha esse tempo para a gente tirar as dúvidas. Tinha a parte da cozinha, porque também ia para alimentação, onde a gente aprendeu também a fazer algumas coisas, algumas comidas lá deles. Então foi assim
bem intenso. E aí você foi estudar, voltou e falou: agora eu quero aplicar tudo. Exato. E o que que a Ayurveda traz, assim, para a vida dessas mulheres com relação à alimentação, tudo isso que você aprendeu, as massagens, os pontos, o O reiki, reiki, né? né? Então, aí quando eu voltei, eu fiz o reiki aqui, me tornei mestre reiki. Então, até dou os cursos de reiki, né? Esse ano a gente teve o nível 1, ano que vem vai ter o nível 2. Mas, assim, o que que é o Ayurveda? O Ayurveda, o ponto principal dele é olhar a tua digestão. E ele olha o ser humano como único. A nossa medicina vem do Ayurveda, porque o Ayurveda já existe há 8.000 anos. Então, ela é a mãe da medicina. Só que quando você faz medicina lá, tem 3 brasileiros que são formados em medicina na Índia, que não é fácil, e na faculdade lá é só sânscrito, não tem inglês. Meu Deus. E todas as medicinas nossas aqui que é separada, é tudo junto lá. Então você não faz a medicina e depois você vai se formar em ginecologia ou não, lá é tudo junto. E tudo é erva, tudo é alimentação, porque a alimentação é o topo, né? Então é o saber se alimentar e olhar para a tua digestão. O que que ele diz? Que quando você está intoxicado, né, que você está com toxina, qualquer alimento, você pode comer uma folha. Ah, eu sou vegana. Comer uma folha de alface. Se você tiver toxina e o teu fogo digestivo não estiver bem para queimar essa folha de alface, ele vai virar uma doença. Então, é essa toxina que vai virar a doença. E se você tem uma predisposição para um câncer, né, porque ele não acredita em doenças hereditárias, porque vai do teu estilo de vida. Né? Por exemplo, meu pai tem diabetes, tem pressão alta, eu não tenho nada. Né? Então, é o teu estilo de vida. Eu descobri A na Índia... genética não tá ligada, não Não, acreditam pro na Ayurveda não. genética. Nossa. Pro Ayurveda não. Porque é do como você come, é como o teu fogo digestivo funciona. Por exemplo, eu cheguei na Índia e aí você tinha consulta também lá, né? Fora o É guru, porque às vezes você pode ter. Todos nós temos a predisposição, todos. né? Para ter um câncer, por exemplo. Uhum. Mas alguns vão se desenvolver, outros não. Exato. Por quê? É o estilo de vida também. Mas Exatamente. pode ser que a gente, né, tenha até a genética hereditário, mas se você não cuidar, Porque a gente você vai entra ter, pode também, ter igual, a né? gente entra na questão da linhagem, da ancestralidade, né, Nanda, também. A doença também é isso. Porque, veja, a minha bisavó, sei lá, sentia dores em tudo, só tomava remédio. O que que a minha avó aprendeu? Sentiu dor, vai tomar remédio. É, Aí entra a minha mãe. O que que a minha mãe aprendeu com a minha avó? Sentiu dor, vai tomar remédio. é. Então eu já sou diferente. Eu sou uma geração que eu vi minha mãe e eu falei, eu não quero viver tomando remédio. Assim, na casa da minha mãe, minha tia, é coisa de remédio pra cima e pra Aí baixo. você vai com seus Que olhinhos, ninguém acredita. com as suas ervas e Que fala: vamos ninguém, todo aqui, mundo ó. fala, achando que eu sou louca. Toma um chazinho de camomila que é pra desinflamar esse corpo O que meu tá filho que fala, ai precisando. mãe, você parece velha, que tudo pra você achar. Eu falei, pois é, mas olha eu aqui tô viva e não tô com nenhuma doença, então vamos continuar no chá, Sim, né? Então é questão de estilo de vida é. mesmo. Porque o que que envolve dentro do Ayurveda? Corpo, mente e espírito. Eu vou precisar meditar? Vou. Eu vou precisar comer direito? Vai. Eu vou ter que deixar o café? Vai. Para a vida toda? Não. Mas por um tempo, sim. Então são escolhas. E você adotou isso pra sua vida. Sim. Então hoje você se alimenta assim, dessa forma, na base da Ayurveda. Na maior parte do tempo, sim. Mas tem vezes que não. Eu me permito comer coisas que eu tenho vontade também. Desde que eu voltei da Índia, eu não como carne vermelha. Como só frango e peixe. Porque o Ayurveda também não é 100% vegetariano. E Ah. quando você segue o Ayurveda, a liberdade que você tem é justamente essa. Porque você está, naquele momento, não comendo carne. E por que a carne? O que que tem a ver? Porque Eu tem várias filosofias, né, Tem. de carne. Eu deixei de comer carne vermelha porque lá eu não comi. E voltei e fui deixando de comer e para mim tá ótimo. Não é por questão de bicho ou qualquer coisa assim. Uhum. Claro que, né, não quero que mate, mas Sim. não é esse o meu foco. É porque para mim a carne vermelha pesava, eu sinto o meu corpo mais leve, eu entrei no meu peso, eu não engordei mais. Né? Então, para cada corpo também a carne vermelha vai agir de uma forma. Sim. Né? Porque ela é extremamente pesada, a carne em si é pesada. Né? Sim. Então, ela vai agir para cada corpo de uma forma. Então, eu como frango e peixe, não como todo dia também, mas por quê? Eu me conheço. Então, você também entra nesse autoconhecimento da tua alimentação, né? Que aí entra os doshas. Que aí você entende aonde você tá com pita, por exemplo, que é o nosso fogo digestivo muito alto, quando dá azia. Putz, vou ter que dar uma Não, pausa eu fiz na... um teste no Google. Qual é o seu Ah, você dosha, fez. né? Coloquei Aham. lá. E o meu deu vata. Vata, Então, mental. explica pra gente o que que são os doshas primeiro, O né? doshas é como se fosse o biotipo do ser humano, né? Então, eles são feitos pelos 5 elementos, que é terra, fogo, ar, água e éter. E entre os doshas, que é vata, pita e kapha. E por que entra o éter? Porque a gente sabe que só são 4 elementos no geral, né? Porque é o espaço.
né? Então ele entra também nessa função do ar, né? De onde você tá, que lugar você Sim. tá. Então, a gente consegue ver pelo formato físico do corpo, pelos olhos, pela língua. Então, a tua toxicidade, a tua língua fala muito. A gente sempre pede, né, nas avaliações, para tirar a língua para fora, pra gente ver a língua como tá. Então, é isso também. Eu raspo a língua. Ótimo. E raspo com aquele de cobre. Sim, É o perfeito. O correto. correto. O de plástico, nem pensar. Ele serve, se você não tem outro, serve, mas ele guarda muita bactéria, né, o plástico. Sim. Então, o de cobre você consegue lavar. E Lavar. pro Ayurveda, o cobre é medicinal nesse sentido. Então, você tomar água num copo de cobre, você usar o raspador de cobre, então ele entra com a medicina. E é um alívio, assim, de manhã. A primeira coisa que eu faço antes de tomar água. Então, e eu sempre lembro, porque eu li sobre tem que ser, isso. antes de tomar água. Antes de tomar água. Senão você engole todas as Tudo. toxinas, porque explica pra gente o que fica na língua, né? Por que a importância de raspar a língua? Primeiro que assim, quando eu falo que raspar a língua ajuda até na libido, ninguém acredita, né? Mas ajuda. Porque aquilo que você comeu, você jantou antes de você dormir, e assim, você saiu jantar ontem, por exemplo. Você É, comeu fora do horário, depois das 22 horas. sim. Comeu, bebeu alguma coisa. Então, você vai dormir, você vai para casa, vai dormir. Não deu tempo de fazer a digestão completa até você dormir. Então, tudo que você comeu, que virou aquela toxina que vai grudar nas suas paredes, vai para a língua também. Então, quando você acorda e raspa a língua, você está tirando um pouco dessa toxina. Língua é as toxinas do intestino e do fígado. Exatamente, do intestino e do fígado. Por quê? Porque quando eu não consigo digerir direito, né? É que nem uma forma de carne, Nanda, que você... O que a gente coloca na forma de carne quando gruda? Água quente. É. Por isso a gente também fala da água morna. Tomar sempre água em temperatura ambiente. Por quê? Porque a água gelada vai apagar teu fogo. E aqui em Curitiba, o que o povo faz? Sopa com água gelada. Sopa com coca. Sopa com coca. Meu Deus, Né? adorei, é Então, verdade. eu tô tomando sopa Não, tudo quente. bem, eu não tomo sopa com coca. Mas quando a gente vai comer uma nega maluca quentinha, um bolo, a gente toma leite gelado, coca gelada, suco É os gelado. opostos, né? Aham. Então, de uma forma ou outra, você tá afetando o teu fogo digestivo, Sopa com coca foi ótimo. né? É. Então, eu tomo a sopa quente, aí eu coloco o algo gelado em cima. E o ideal é que para os 3 tipos de dosha, que é o vata, o Pitta e o pitta kapha. e o kapha, a gente equilibra esse fogo dentro da Exato, gente. pros 3. Então, a gente tem que tomar coisas mais quentinhas mesmo Temperatura e ambiente. temperatura ambiente. Eu lembro que quando eu voltei da Índia, eu fui para Porto Seguro, um calor danado lá, né? Aí eu Ai, olhava pro garçom, uma água sem gás, temperatura ambiente dele. Gelo? Não, temperatura ambiente. Assustado, mas você acostuma. Porque viu? Mas tudo é você veio da costume. onde? Viu? Eu estudei a Ayurveda na Índia, Eu meu filho. Me não quero dá. estragar meu fogo digestivo. Porque Me quando dá você água tá sem no gás. calor, É, também interfere. Então, assim, sim. temperatura, É. né, o clima, a estação do ano, tudo isso interfere no teu fogo digestivo. Então, eu já tô no calor. Aí eu vou tomar, então tá, meu corpo quente, meu fogo tá alto, aí eu vou tomar gelado. E daí o sorvete? Como que faz? Não, claro que não tem Sorvete. problema, né? Sim, claro, você vai tomar um equilibrar. sorvete, mas você vai equilibrar. Porque o É. que que é Eu água não gosto de nada gelado assim. Tipo, eu tanto que água eu tomo só assim mesmo. Não gosto. E fora que você vira, né? Quando tá calor, você É, vira o gelado. Você não toma golinhos, porque tem até o jeito certo de tomar água. é. Né? Quando você vai comer, por exemplo, não pode tomar líquido com a comida. Pode, mas tem um jeito certo. Tem que tomar um tanto de líquido. E não há necessidade de você comer tomando nada também, né? Sim. Então, eu vou comer uma feijoada, tomar um suco de laranja. Não vai, você não vai emagrecer tomando essa Coca Light ou o suco de laranja. Né? Sim. Precisa entender o teu fogo digestivo. Ponto. A partir daí a gente consegue ver as outras coisas. E a alimentação? Aí como é que o que entra, né? Muitos grãos, Come de tudo que tudo, vem Nanda. na Come de natureza. tudo, come de Porque tudo. a dificuldade das pessoas é essa, né? Ah, eu quero fazer uma alimentação à base de Ayurveda. A gente até compartilhou isso lá no encontro, né? Sim. E aí eu não consigo fazer as comidas. Mas por quê? Porque quando você fala em comer no Ayurveda, o que você imagina? Ah, sei lá, tipo, lá a gente comeu amendoim torrado com espinafre, cozido com espinafre, grão de bico, sabe, coisa assim? Então, mas veja, não Tipo, é nada normal. não Você é. vai num pop house da vida, você vai ver grão de bico, você vai ver amendoim, você vai Tipo, hoje eu comi um bolinho de grão de bico no almoço. você vai ver espinafre, não tem nada de anormal, mas é que
Aí vem o poder da palavra que eu sempre te falo e como Só a que gente... foi uma escolha, porque o Fabrício queria comer sanduíche, queria comer o sanduíche dele, entendeu? Mas eu escolhi comer o bolinho do grão de bico, entendeu? Mas Podia eu ter queria ido comer o no sanduíche. sanduíche. Falei, eu não vou comer. Mas é uma escolha. Aí você entrou no É. equilíbrio, porque ontem provavelmente você já deve ter abusado no Sim. jantar, Não, a gente comeu até ali, mas comeu carne e tal. Mas né? mesmo assim, O horário, o questão de horário, horário. questão... Então, assim, é equilibrar. Você não vai morrer se não comer o sanduíche hoje, Sim. né? Deixa ele comer. Eu sempre quero pegar a Né? batatinha dele, É que mas eu dos não outros é pego. mais gostoso, né? Eu fiquei olhando e falei, eu tô comendo uma salada, não tô acreditando. Mas é um equilíbrio, É a entende? escolha, né, para o Até a nosso corpo. salada, Nanda, em dias de verão, a salada você não pode comer gelado, Nossa. entende? Porque pro Ayurveda o semelhante atrapalha o semelhante. E essa questão da fruta com a carne? A fruta com nada, a fruta não pode pôr na comida. Pois é, mas aí a salada tem morango, tem manga. Então, mas aí o ideal é não comer. Pois é. Por quê? Porque a fruta ela é mais pesada, então ela demora mais a tua digestão. Você tem que comer a tua comida, né? Tem gente que coloca na salada, no Banana com arroz, feijão. não, porque ele demora mais para fazer a digestão. Então, o que que a gente no Ayurveda é o quê? 2 horas depois que você comeu, que você pode comer um doce, bolo, fruta, mas 2 horas depois. O que que acontece, Nanda? Por que que tem tanta essas doenças e essas toxinas? Porque a gente tá comendo, comendo, comendo. Você tem que comer 3 horas. Você tem que comer de 6 horas. Pro Ayurveda, se você tiver 2 refeições no dia, você tá bom. Você tá bem. Você come quantas refeições? Às vezes 2, às vezes 3. Mas por quê? Porque você só vai comer quando você sentir fome de verdade. É quando o Sim. teu estômago tá gritando que você tá naquele mau humor. Porque eu, com fome, fico super mal-humorada. Quando você tá naquele mau humor que o teu estômago tá gritando de fome. Essa é fome de verdade. Não é pra ficar comendo toda hora. Não. E essa história de 3 em 3 horas, isso aí foi. É daqui do É a Ocidente. cultura, é o Porque sistema que inventou pra é, você comer mais e ficar comprando mais no mercado. exato. Porque o Ayurveda não tem nada disso. O Ayurveda não te proíbe de nada, não te obriga a nada. Isso é o bom do Ayurveda. Você é livre, Sim. né? Então, hoje eu não quero comer carne vermelha, mas se amanhã eu quiser, eu posso comer. Tipo, de manhã eu não tenho fome. Tem problema não comer? Não, tem problema. Você não é obrigado a comer As de pessoas manhã. dizem que a gente tem que comer um banquete no café da manhã e ir Comer reduzindo. como rainha, não É. sei o quê, né? Não, depende também do teu fogo digestivo. Por exemplo, o meu café da manhã, às vezes, é mingau. Preciso comer um mingau, por quê? Porque eu preciso da Mingau do aveia. quê? Que eu Mingau quero de saber o aveia. segredo pra ficar nesse shape. Fala aí. Mingau de aveia. E assim, eu não como doce. Mingau de aveia. Então é mingau de aveia. Dá pra Só comer faz com o quê? Leite não inflama, gente? É com Então, leite? eu gosto de leite. É com leite. Por Mas o isso que é leite autoconhecimento, inflama, Nanda. né, Mas, gente? eu tomo leite. Pois é. Você entende que depende do teu fogo digestivo e do teu biotipo e do teu corpo? Por exemplo, eu tenho endometriose. O leite é um veneno, Veneno. porque inflama, Uhum. né? Então, tudo que vem da lactose inflama a gente. Então, eu também Aí teria que depende do cortar teu o corpo. leite. É. Por isso que é observação. Por Uhum. isso que é você saber, eu tenho endometriose, então eu não posso comer isso. Entende? É observação. E aí, dentro do Ayurveda, até com a endometriose, vai entrar para você alimentos. O que que o Ayurveda faz? Então, eu tô com desequilíbrio no meu dosha pitta, Uhum. meu fogo digestivo. Tá muito alto. Eu vou eliminar alguns alimentos por 3 meses e vou ter alimentos próprios para o pitta. Que é o quê? É o que ele vai conseguir digerir. O fogo vai Entendi. conseguir queimar. E a gente tem os 3 doshas dentro da Temos gente? os 3. Os 3. A Mas gente um só se sabe, um sobressai. se sobressai. Uhum. E sempre vai estar mudando. Vai ter meses que você vai estar pita, vai ter meses que você vai estar vata, vai ter meses que você vai estar kapha. Depende do mês, da estação do ano, de como está o clima. Porque, veja, a gente está em novembro, primavera, entrando em verão, era para estar calor, não tá. É, Né? Então, você tem que ir se organizando a partir daí. que legal. Então, não tem mistério. Mas é porque o povo não quer sair da zona de conforto. Não. E o Ayurveda é o quê? Não é aquele nutricionista que está te cobrando. É diferente. Por isso ele te dá essa liberdade. E a gente não quer ter essa liberdade, porque a gente não sabe lidar com liberdade. Porque eu vou lá e extrapolo, eu como aquilo que não pode. Sim. Eu tenho que ter alguém me cobrando, igual ao filho, que precisa do pai em cima. Então você entende que tudo vira uma cultura, tudo vira um sistema, tudo vira tudo. A partir do momento que você se conhece, que você sabe se controlar, porque assim, no Ayurveda, vai ter que cortar o café por um tempo, principalmente no detox. Porque o que que o café traz? Pra mim, vou te falar bem, vou ser bem sincera. O café pra mim é um tiro estimulante, assim. Eu tomo café, assim, eu tô sentindo a sensação. Eu começo a tremer. Juro pra você, eu tenho uma sensação de tremedeira. Sim. Só que eu gosto de tomar Mas um cafezinho. a maioria fala isso, Nanda, que ele é como um acelerador. E eu realmente sou ele muito ansiosa, eu Mas pioro. piora. Aí o que que acontece? Por que que você começa a tremer? Porque você é viciada.
Pois é. Isso é vício. O que que acontece dentro do detox de 7 dias? Você Não, vai eu tremo quando eu tomo. Não quando eu porque deixo fica de tão tomar. agitada, então ela fica mais É, agitada ainda. ele ativa alguma coisa dentro do meu Aham. corpo que me faz tremer e Então passar mal. Aí eu comecei um tempo só tomar chá de manhã. uhum. Tomava só chá. E aí até a gente. É bom misturar, porque o meu marido fez esses dias, tipo um blendzinho, assim, ele misturou melissa com cidreira, eu acho. Sim, não Tipo, de tem ervinha e aham. deixou em infusão, sabe? E é uma delícia. Então eu comecei a tomar só chá. Aí eu percebi que melhorou. Voltei no café. Meu É. Deus. Foi uma explosão. Eu senti Mas é tudo. porque você já tem ansiedade. Sim, Então aí mas, você mas o toma o chá eu café. não sentia nenhuma sensação. Ficava bem, ficava Mas é que o leve. chá preto que te dá essa sensação que tem a cafeína. Chá que não tem Hum. cafeína não vai te dar esse estado de E o tremedeira. café pra mim é Então, ou seja, tremedeira. ele te dá uma bombada de É, força, né? E a maioria já fala isso, que sem café. Eu vejo gente postando foto com a caneca dessa aqui de café, eu quero morrer. Me dá até um sim. ataque É cardíaco. um pouquinho. Porque assim, não é que o café faça mal, né? Não é essa a questão. De novo, é o teu corpo. É como o teu corpo reage a esse café. Ah, eu tomo café para dar uma acelerada e tomo chá para acalmar. Não existe. O café fica 2 dias dentro do teu corpo, quase. Se eu Nossa. tomo café todo dia, 3 vezes no dia ou 5 vezes no dia, quanto tempo esse café vai levar para sair do teu corpo? Imagina o refrigerante, então, que tem cafeína, que a gente não pode falar o nome. Exatamente. Vai ficar. Então, assim, é autoconhecimento, Nana. Não É, tem outro. Tudo leva não. você para isso. Tudo. Tudo leva você para isso. E assim, aí a Ayurveda ela traz essa parte medicinal do corpo com alimentação, né? Alimentação, Isso que eu ia massagem. falar, daí tem o reiki também, né? E aí entra o reiki. Eu gosto de fazer o reiki, né? Não é dentro do Ayurveda o reiki, mas Ah, ele tá. é um braço para ajudar. Porque Bracinho. daí ajuda na ansiedade. E a massagem, o que que desprende na gente? O A que que faz? massagem, todas as massagens do Ayurveda é feito com óleo, óleo morno. Então, quando eu gosto de sempre, no pacote, por exemplo, do Ayurveda, quando vai começar a fazer com alimentação, tem a Bianga. A Bianga é uma massagem que ela ajuda a desintoxicar. Então, ela é feita com bastante óleo morno e com movimentos dentro no corpo para que ajude nessa desintoxicação. Uhum. Então, entra a massagem, entra a Shiro Bianga, por exemplo, que é na cabeça para acalmar o vata, que ajuda a acalmar a Quando você olha pra mente. mim, você vê que eu sou vata mesmo ou não? Como é que é no Não, físico? no Não? físico é Kapha. É? É. Porque eu sou alta, Não, porque é comprida. mais cheinha. Ah, Aí é ela tá me capa. chamando de gordinha. É mais cheinha, é capa. É uma gordinha, cheinha. Mas é porque é Ai, Deus. capa. É. Fabrício, tá vendo? Por que que eu comi salada? Ela perguntou, né, Fabrício? Eu tenho que Não, falar, porque sério. é o molde do Ayurveda, né? Não, eu tava falando pra ele, Fabrício, eu tenho que emagrecer. Você tá aí comendo sanduíche na minha Na minha frente. Agora ela frente. fala que eu sou café, porque ela que eu sou cheia. Porque achei. Não, Porque mas o que que o é. Kapha faz? Quando você tá em desequilíbrio com o Kapha, é quando você não consegue emagrecer, não consegue perder o peso. Sim, exatamente. Não, e eu não Aí eu tô consigo mesmo. chupando gelo e não tô perdendo Eu peso. não consigo, não Porque consigo. daí é o Kapha em desequilíbrio. Então a gente precisa entrar É. com alimentos próprios pro Kapha. Mas é porque eu não faço exercício também, tá, Paloma? Mas Então, eu também não assim, eu faço, não Nanda. faço. Não, você não faz? Não. Ai, Deus. Faço Então, pilates então eu vou uma ter vez que por entrar na Ayurveda. semana. Ai, meu pai. Nunca fiz academia, não gosto de academia. Tá bom, você já tá contratada como minha terapeuta. E aí a gente faz o seguinte: você vai fazer Tem horário semana que vem, né, Fabrício? a massagem, a alimentação. Então vamos precisar dar uma equilibrada aí, que eu não quero ser esse Sim. café aí, não. Quero ser outra coisa. É, mas assim, e essas massagens, o que que toca nos pontos, assim, do E aí corpo? tem os pontos Equilíbrio. marmas, né? Que, assim, de uma explicação muito rápida, é como se fosse acupuntura, mas Uhum. não é com agulha. Então eu pressiono com os dedos e também feito com óleo morno. Então tudo no Ayurveda usa óleo. Por quê? As nossas articulações, né? E a nossa própria pele. Então, quando você faz a Abhyanga, que você pode fazer auto Abhyanga em casa, que você passa o óleo no corpo, você deixa um tempo, você vai sentir qual parte sugou mais e qual não, que você vai tirar no Ah, banho. Então, é onde teu corpo precisava de mais. Essas articulações que ficam no tec, 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 é falta de óleo também. Então, é passar óleo nas nossa, articulações. quando eu levanto. Fabrício, quem está rindo de mim? É, quando eu levanto, você não faz ideia, Uma barulheira. Paloma. Parece um. Tá instalando tudo, juro. Olha, eu sou muito sedentária, eu preciso fazer exercício. E eu Não, já exercício consultei com uma é médica preciso. antroposófica também, ela falou assim, viu, vai caminhar. É, Só caminha, entendeu? A minha circulação é péssima, porque eu trabalho sentada, eu fico o tempo todo sim. sentada, eu não faço exercício. Uhum. Então isso piora a minha circulação. Pensa na gestação como eu não Sim, fiquei. sim. Parecendo uma Não, eu elefanta, fiquei também. juro. Na minha eu fiquei também enorme. Nossa, mas assim, ó, esses estalos assim eu tenho demais, Então, é mais óleo. juntas. Aí eu volto a te falar da rotina.
Então, você pode fazer isso em casa. Você vai aprender a passar óleo em casa, no corpo, né? Os movimentos, Mas daí como passa fazer. aqui no Passa no cotovelo. cotovelo, passa no ombro, essas partes principais, joelho, Ó, estalou, tá vendo? no pé aqui, no ossinho do pé. Então, Aham. assim, é coisa simples, Sim, mas que você vai ter que tirar um tempo. Ai, mas eu não tenho tempo, então não adianta reclamar, né, filho? sim. Não faz nada pra mudar? Não adianta reclamar. Aí entra o re. Então, é É, reagir, é reclamar e viver no re, né? é. E eu não faço nada pra mudar aquilo, então. Tá, e essas massagens, eu vi uma coisa no teu Instagram que eu achei fantástica, que era sobre, tem a ver com, como é que é? Vaporização A uterina vaporização pra uterina. mulher. O que que é isso? Então, não entra no Ayurveda também, Não né? tem nada a ver. Não, a Outra vaporização coisa. uterina, ela é uma medicina extremamente ancestral, né? Onde lá atrás usavam, porque não tinha medicina, né? Para trabalhar as questões do útero. E aqui a gente trabalha as questões do útero como doença e também as memórias que ficam no útero. Porque o nosso útero é o nosso centro de poder. A nossa sexualidade e a nossa força de ação vem do nosso útero, né? Então, se eu estou repetindo padrões, se eu tenho memórias que está instalada nesse útero, a vaporização ajuda a trabalhar. E pro homem, é a próstata. Próstata. Exato, na próstata. O homem também pode fazer. Ele pode fazer banho de assento, que ajuda. E que é bem interessante, né, isso. E é para a mulher, ela é ficar de cócoras, né? Então, aqui numa cumbuca, de cócoras com o vapor da água quente com ervas entrando pela vagina, Quero fazer esse também. que é maravilhoso. Nossa senhora, quanta Maravilhoso. coisa, né? Muita coisa, Pra Nanda. curar, pra fazer, pra. E assim, eu falo para você e eu trabalho com aquilo que eu experimentei em mim. Então, eu fiz muita vaporização, eu fiz constelação, eu fiz. Só que eu achei a minha forma de trabalhar. Sim. Mas tudo que eu trabalhei em mim foi assim. Eu nunca entrei para medicina tradicional, por exemplo. Fiz esse doido desse relacionamento. Não, você vai fazer psicóloga. Vai fazer psicóloga. Me enfiou numa psicóloga, que eu acho que ele tinha ainda contato com a psicóloga, porque ele chegou um dia para conversar, porque a psicóloga me falou isso, isso, isso. Ah, Eu falei, mas como assim que você vai lá? E a mas tá psicóloga pagando pra psicóloga falar o que conta tá fazendo tudo na que eu terapia, conta Jesus. tudo, então eu acho que era amigo, sei lá, mais isso ainda. Credo, Jesus. Mais isso, guria. Então, assim, psicóloga pra mim, convencional, nunca resolveu. Então, eu fui pra esse lado alternativo sempre. E adoro e não paro e faço terapia ainda até hoje dessa Nossa. forma. Então, e aí, por exemplo, que nem essa questão da endometriose pra mim, né? Uma vaporização uterina Ajuda. ajudaria. E agora que você falou de útero, fala do DIU. Então, o DIU, assim, quando Eu tenho DIU, já pode me escrachar, vai. Ela já tá hoje é o dia que eu tô o fazendo DIU, uma assim, sessão quando, aqui. ai, porque eu quero parar anticoncepcional. Assim, eu tenho muitas mulheres que não gostam da menstruação, né? Também, que não Aham. aceitam a menstruação. Então, do menos pior, se a gente for falar entre Mirena e DIU. Então, coloca o DIU. Mas eu costumo dizer que o DIU, ele crucifica o útero, né? Porque se você olhar, ele é um Ai, T, né? Deus. Uma cruz, assim, né? Você põe, ele abre. Então, ele é como se estivesse crucificando o teu útero. Mas, ele não... Ah, mas é o DIU que não solta hormônio. Tudo bem. Mas ele é cobre. O cobre trabalha o emocional. Então, por isso, muitas mulheres entram em depressão. E esse emocional, nesse mental, pode levar até ao suicídio. Por Sim. causa do cobre. Nossa. E fora que... Ui, só de pensar essas coisas de útero já me dá dor. Dá Eu dor, tive né? parto normal, Ah, Maria. endometriose, Eu tive uso DIU, endometriose daí também. tudo que é relacionado ao útero me dá um negócio, assim, quando fala. Essas Eu coisas tive me dão uma. endometriose eu tive endometriose depois do nascimento do meu filho, porque geralmente é antes, né, que É, descobre. O meu foi depois, no meio, entre a minha bexiga e o meu ânus, então eu sentia dores absurdas, que eu não conseguia andar. E nossa. demorou, eu tava assim usando calça 44, não dá pra você ter uma ideia de tanto de corticoide que os médicos me indicavam, porque ele não sabia o que eu tinha e diziam que era infecção urinária. E quando eu descobri, eu tava noiva na época do meu segundo noivo. Quando eu descobri, Fez um mapeamento pélvico? não, eu só Não? fui num ginecologista que ele faz fertilização. Aham. Ele falou, Paloma, você tá com endometriose e com cisto hemorrágico, você tem que ser internada urgente. Meu Então, assim, o meu foi Deus. coisa de descobrir e já ter que ir pro hospital para poder cauterizar e trabalhar nesse cisto Eu fiz hemorrágico. uma videolaparoscopia também, mas foi pelo umbigo, mas cara, cauterizou, né? Todos os focos que tinha na época. E logo depois não, eu fiz em 2016, eu engravidei em 2018. Em 2018, eu coloquei o DIU com 4 meses quando a minha filha tava, só que eu continuo menstruando.
Então, a endometriose ainda faz eu menstruar. E eu Exato. ainda sinto algumas coisinhas que eu tenho que ver, tipo de dorzinha, sabe? Uhum. Que ainda tá lá no fundo, mas eu acho que o DIU tá ajudando a amenizar. Sim. Ele tem os dois lados, Porque a né? menstruação em mim inflama toda Exato. a cavidade pélvica, ela pinga na barriga e faz focos de inflamação inteiro, inclusive no intestino. Então, para mim, é mais perigoso se eu deixar. Só que já sentou uma pessoa aqui para falar da fertilidade feminina para mim que falou: Fer, vamos tratar com o método Billings. Uhum. Fazer um tratamento natural Sim, e a gente trabalha a alimentação e você tira esse DIU e vamos liberar, né? exato. Porque a endometriose também E são você coisas sabe, Nanda, emocionais eu ia também. falar isso. Você sabe que assim, se você fizer as pazes com a tua menstruação, Por que será, né? Tem várias entende? questões, Várias é. questões. Então, se você fizer as pazes com a tua menstruação, pode ser que ela desça pro lugar certo, que ela não pare mais no lugar. Por que que ela tá fazendo isso? Porque ela quer te mostrar algo. É. Tudo que o nosso corpo traz como doença, ele quer mostrar algo. Então, o que que até na constelação fala? Bert fala, né? Bert Helling. A doença está a favor da vida. É, Porque se eu não fico doente, eu não consigo olhar para o que eu preciso. sim, E eu vou continuar na mesma rotina. É onde a gente entra que as pessoas não saem da rotina delas, do hábito, porque estão na zona de conforto. Então, tem exatamente. formas e formas de resolver tudo. Eu fiz uma constelação, e assim, eu gosto muito de colocar temas. Eu fiz uma constelação sobre sexualidade, bem interessante, que as pessoas, eu falava, tá, você quer sexualidade em que área da tua vida? Para entender que a sexualidade não é sexo, a É. sexualidade é o poder de ação, né? O poder de você criar. E Ah, sentir prazer naquilo que tá em fazendo. tudo. Eu, por Uhum, exemplo, agora estou sentindo prazer. sim. De estar aqui no Você podcast. provavelmente, porque Aham. está fazendo uma coisa que você gosta. Sim, Então, isso é tesão, é. isso é prazer, né? E é entender isso, que esse prazer está em todas as áreas da nossa vida. Tanto que na minha mentoria a gente trabalha exatamente isso, dentro da roda da vida. Espiritualidade, família, né? Onde está meu tesão nisso tudo, Tudo. né? Eh, eu fiz uma constelação nessa questão da sexualidade e fiz uma questão, uma constelação que ela tinha alguma doença uterina, eu não lembro agora. E eu coloquei no campo o útero. Nossa, a pessoa que representou o útero se enfiou no canto da parede, assim, se agachou e ficou. Por Meu quê? Porque às vezes eu não Deus. estou olhando para o meu útero, que é minha saúde, que faz parte de mim. Sim. Porque quando você coloca o DIU, por exemplo, e a gente sempre já justificando, Uhum. eu tenho endometriose, eu tenho que colocar DIU, por quê? Porque o meu sangue vai não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra Não, onde. é por causa das dores mesmo que eu sentia. Sim, Eu sentia dor demais. Eu tomava uma cartela de Buscofen por dia, exato. quando menstruava. Sim, mas assim, entenda que colocando no inconsciente, né? O que Sim. eu te trago é nesse inconsciente. Então eu coloco essa justificativa, porque também é o que eu sei, eu senti a dor, e eu sei que eu É. não quero sentir dor, mas às vezes eu não tô olhando pro meu útero com o carinho que ele merece, né? Porque se eu já trago memórias da minha avó dentro do meu útero, o que que minha avó passou? Como foi a menstruação para minha avó? O que que minha avó entendia por sexualidade, por sexo, por ser mulher? Às vezes está ali dentro. É. E como é que libera? O que que faz? Qual que é o Com todas tratamento essas terapias. com Então, a tudo própria isso? vaporização, a própria alimentação, a própria constelação, o reiki. Meu Deus, a peleja é longa, viu? Vou ter que Haja fazer podcast pra. tudo. Não, pra mim, tô falando. Vou ter que fazer tudo isso. Porque, né? Enfim, eu sei que são várias questões emocionais. Hum, Inclusive, uma nas consultas que eu fiz com a médica antroposófica, ela falou: Fernanda, a endometriose ela vem do medo de ser mãe. exato. Então, eu tenho histórias, né, da minha vida e tem relação com mãe. E Tem fala muito, relação com e fala isso. do feminino, do masculino também, a endometriose. Nossa, Desse masculino ferido também. tem muitas questões, né? Muitas questões. Só que é mais difícil eu olhar para o emocional do que eu colocar o DIU, por exemplo, entende, Nanda? É aí que chega toda essa. E me incomoda, sabia? O fato de eu estar com o Dio. Às vezes eu falo, ai meu Deus, tô E com um ele prende negócio aqui muito o dentro de mim. feminino. Porque além dele ele também atrapalha na libido. Ele traz essa questão emocional de depressão. Então, vamos linkar o DIU a essa questão da depressão, que é o que mais tem no mundo hoje. E o Brasil é um dos maiores picos de depressão nas mulheres, né? Mas muitas colocam. Tá, eu sempre pergunto, por que você quer colocar o DIU? Ah, eu não gosto da minha menstruação, não gosto de menstruar. Tá bom, Porque coloca. eu não quero engravidar também Ou porque eu agora. não quero engravidar. E eu Uhum. sempre falo, né? A gente, como adulta, sabe como não engravidar. Mas ok, né? Ah, não, mas eu tô na vida louca e. Então tá, então é Aham. melhor, para depois não saber quem é o pai e dizer que a culpa é da Paloma, então põe o DIU. Sim. Mas não é a opção, né? E ele bloqueia, porque como ele fica no útero, e a gente fala que o útero é o nosso canal de poder, de criação,
Então eu tenho algo que está atrapalhando a minha criação. Então eu pego o meu útero, pego o meu chakra básico e pego o meu coronário. Como que está essa minha ligação com o divino e com a terra, com a mãe natureza? Eu estou desconectada. Nossa, É como se muito fosse um forte para-raio, isso. Sim. né? Como se fosse um para-raio. Então eu estou desconectada. Então eu não tenho. Por isso que eu não consigo atingir minha intuição. Eu não consigo me aceitar também como mulher, às vezes, muitas, né, tem essa questão com o feminino. Você já ouviu falar na mesa lira? Já. E você já fez? Não fiz. Eu quero fazer Eu também. não fiz, não fiz. Porque tem esse alinhamento dos chakras, né? De tudo que tá ali. Mas o próprio reiki também já alinha, né, os chakras. O reiki é maravilhoso. Já O vi um reiki- relato de uma pessoa que fez a mesa lira e colocou. Ela tava de olhos fechados, né? Aham, E aí a mulher que tava fazendo a mesa lira, que aham, só para as pessoas entenderem, é uma mesa que tem umas cordas de violão, aham, assim. aham. Depois procura na internet, mesa lira. E aí tem a ver com a musicalidade, Sim, né? Com o ela som. toca, né, embaixo, né? Isso. E aí ela colocou aqui, né, pra equilibrar esse chakra. E aí a pessoa falou assim: Nossa, eu não tô conseguindo respirar. É, Eu não tô. Que tijolo é esse que você colocou em cima do meu coração? Quando ela abriu o olho, era uma pedrinha de cristal desse tamanho. é isso mesmo. E Era aqui é o desequilíbrio nosso chakra que total. liga o superior e o inferior. Então a É. maioria está com esse chakra em desequilíbrio, que é o do coração, que é do amor. Que aqui tá o rítmico, né, da gente. É o nosso Todo. timo também, É. né? Onde, o timo é onde dá a nossa energia vital. Então, tudo a gente também precisa ver dentro, porque é uma máquina. É. Tem até uma foto no meu Instagram que tem um corpo que ele é todo ligado. Nada é separado do nosso corpo. Então, se eu não sou separada por dentro, não sou separada por fora. Né? Então, acaba que o DIU ele traz essa desconexão. Então, eu tenho relatos de muitas mulheres que eu fui ajudando a tirar, né? Convencendo, evangelizando a tirar o DIU, que a vida mudou completamente. Completamente. Nossa. E Paloma, assim, eu queria falar 2 horas de podcast sobre tudo, Tudo mas é meu muita Deus do coisa, céu, né? como o tempo passa rápido. O Fabrício acho que tá burlando essa plaquinha aí, que não é Eu possível. nem vi a Tô aqui plaquinha dele, não tô nem falando, passa olhando. rápido. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, diante de tudo que você contou, né, da tua vida, o que que você fez, por que que você buscou isso, essa transformação e passar isso para as mulheres, né? O que que é felicidade para você? Você sabe que eu ia fazer essa pergunta pra você, Laura. A entrevistadora aqui sou eu. Vamos trocar de papel. Eu coloquei ontem sobre isso. A felicidade para mim é um estado de espírito, é estar feliz. Então, ontem, naquele momento, eu estava feliz. Só que a todo momento a gente não tá assim. A gente não vai estar o tempo todo feliz, né? Tem coisas que me chateiam durante o dia. E aí é que tá o grande segredo. É como você fazer, como é que você tá olhando, pela lente do quê que você tá olhando? É pela lente do amor? É pela lente dos ciúmes? É pela lente da raiva? Então, a lente que você coloca é a lente que você vai enxergar aquele problema, Exato. aquilo que você precisa passar. E hoje eu tento enxergar as coisas, muitas vezes não é fácil, mas eu tento olhar por um outro lado. E eu falo, isso está fazendo parte do meu processo, é a minha jornada. Nesse momento da minha vida, eu não queria estar fazendo algo, né, em paralelo com esse projeto. Eu queria estar só nesse projeto, Exato. mas eu não posso. Então, tem algo me bloqueando. Mas eu preciso deixar de ser feliz por isso? Não, quando eu volto para esse projeto, quando eu tô aqui, quando eu trago as pessoas, quando eu falo pro mundo, quando eu quero, né, eu estou feliz. Então é o estado que eu estou. Exato. E é pela lente que eu vou olhar tudo. Então, Exatamente. O acho meu que a guru lá felicidade é isso. o guru lá da Índia, na parte do Ayurveda com espiritualidade, né? Ele falava muito nisso. Porque o que que nós, como seres humanos, temos? Sonhos. E tá tudo bem você ter sonhos. Mas quais sonhos você está buscando? Ah, então eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu queria melhorar de casa, mas eu quero comprar um avião. E aí você vai lutar todos os dias para você comprar aquele avião e nunca vai chegar aquele avião, porque você tem outras coisas para fazer primeiro que você não deu importância. E aí Sim. você vai viver frustrado, porque aquele avião nunca veio, aquele avião nunca veio. E é a roda de Sansara, né? Então, eu quero um iPhone 10. Eu compro o iPhone 10. Nossa, mas eu queria um iPhone 13. Eu vou lá e compro o iPhone 13. Então, eu nunca tô feliz, nunca tô satisfeita, porque eu tô sempre na busca do mais. E eu não estou vivendo o presente. E esse é um dos nossos grandes desafios como seres humanos. Viver o presente, não estar nem no passado e nem no futuro, né? Então é entender que aqui e agora eu estou feliz, aqui e agora. O depois é outra conversa. Felicidade não é ser, é estar. É estar.
Exatamente. E uma outra coisa, a neurociência traz isso. O cérebro, gente, eu estava lendo sobre isso. E é exatamente isso. O cérebro, ele não sabe o que que é Ele é passado, temporal. o que que é presente e o que que é futuro. Aham, é. Quem dá o comando para ele é você. Então, É. se você está pensando no passado, remoendo tudo isso que você está sentindo, você reverbera emocionalmente e fisicamente. E vive o Se- presente, né? Exato. E se você está vivendo excesso de futuro, você gera ansiedade. Isso. Então, o seu corpo vai liberar coisas para o seu cérebro e ele não Exato. entende o que está acontecendo. Ele fala, meu Exatamente. Deus. Então, É como a se gente estivesse olhar. vivendo aquela memória no presente, porque ele é atemporal, então ele não É, sabe. Ah, aconteceu isso há 20 anos atrás, mas está sofrendo agora. Você vai passar por agora, não importa quanto tempo levou, né? E por isso a terapia é tão importante. E por que que eu devo me consultar com a Paloma? Ai, meu Fala. Deus. Eu brinco com as meninas, não é porque eu sou Só bonita, por porque eu causa tô de tudo loura, isso sou que ela clara. falou. Vocês não estão vendo? Por causa de tudo isso. Mas assim, eu tento trazer, porque eu entrei muito nesse universo e trabalho com as mulheres, porque o meu masculino era muito forte, muito alto. Igual o meu. Então, para eu trabalhar com mulheres, né, no começo foi bem complicado, porque eu passei por bullying por ser bonita, por exemplo. Eu tive amigas que pararam de sair comigo porque eu era bonita, porque os homens falavam comigo e não falavam com elas. Então, aí você começa a entrar num estado de que, ah, tá tudo bem, não. Nossa, tô gorda. Tô horrível. Nossa, olha como eu tô velha, olha. Então, até você entrar nesse papel de aceitação de quem você é, e para eu trabalhar com essas mulheres quem eu sou, porque eu podia também estar atendendo toda virada, toda desgrenhada, toda para eu estar no mesmo campo delas, Sim. né? Mas não, eu tenho que mostrar que tem jeito, que É. dá jeito, que acontece, né? E que estar entre mulheres sem esse julgamento, que foi como você colocou lá atrás, faz toda a diferença na minha vida. Porque cada uma tem a sua beleza. Cada um tem o seu espaço. Exatamente. Cada um. E tem gosto para tudo. E a gente está falando de 8 bilhões aqui. Agora já estamos em 8 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Então tem gosto para tudo. É. Ninguém vai ficar sozinha. Não é porque eu sou considerada mais bonita que eu tenho mais vantagens ou que eu tenho. Não. E eu sempre falava muito para elas. Eu falava assim: ao invés de você estar olhando para minha beleza, olha para o meu sorriso e faça igual. É. Sorria para as pessoas, né? Exatamente. Não seja grossa com quem vem falar com você. Você não é obrigada a ficar com a pessoa porque a pessoa está falando com você. Mas não seja grossa. Seja educada, mostre sorriso, seja feliz. E era muito isso que eu levava. Porque no fundo, assim, eu tinha muita questão de não me achar bonita mesmo. Então, mas só que eu tenho muita energia, eu chego sorrindo, eu chego conversando, eu chego falando. Então, cada uma tem uma qualidade. Agora não adianta eu estar olhando, porque a Nanda, nossa, olha o tamanho dos cílios dela, é maravilhoso. Sim. Né? E a gente tem que sair desse papel. Sim. Então eu tento buscar no meu trabalho isso. E eu sou muito verdadeira também nas minhas consultas. Eu não fico passando a mão na cabeça. Daí eu falo Tô aquilo, vendo. falo aquilo que precisa ser falado. Adoro, né? porque às vezes a gente precisa levar umas pra dar É. uma acordada, uma E aí eu fiz chacoalhada, um né? renascimento também, um processo de renascimento, uma terapia que eu fui, né, a que foi usada ali para fazer, para trabalho, uma terapia para mim. E aí, nesse renascimento, é como se você renascesse mesmo, né? E a terapeuta que fez, ela falou, Paloma, a imagem que veio foi a confirmação de que você está no lugar certo, na hora certa e fazendo o certo. Porque o mundo precisa de mulheres ou de pessoas como você em algum lugar para poder falar a verdade, às vezes, para a pessoa. Sim. Ou aquilo que ela não quer ouvir, né? Porque não existe verdade absoluta e eu também não sei da verdade absoluta. Mas aquilo Sim. que ela precisa ouvir. Então, você continua. Que é isso mesmo, você veio para isso. Para ter o teu jeito de falar, a tua forma de ter a terapia, o teu jeito de trabalhar e tá certo, é isso. Porque eu tinha muita dúvida. Muita dúvida. Se eu tô fazendo certo, se eu tô no lugar certo, se é isso mesmo. Teve momentos que eu queria desistir de tudo. Não é, não quero mais fazer isso, né? As tuas pacientes devem te amar hoje, né? Não, ela só não desista, pelo amor de Deus, não desista, não para. Sim. E é isso, ela falou, não é isso, você tá no lugar certo. O mundo precisa de pessoas em lugares distintos que façam como você, que fale. E para essas mulheres, muitas vezes, a vida, elas ficam buscando respostas e explicações a vida toda. E aí chega você e fala, toca num ponto, chave, fala aquilo. E aí tudo se transforma na vida daquela mulher. Então é necessário o que você faz, com certeza. Bom. Né? Que todo mundo ouça e possa te procurar se preciso. E a gente, claro, a terapia acho que todo mundo deveria fazer. Sim. Eu confesso para você que eu tinha muito preconceito.
Porque eu falava assim, ai, terapia, vou tomar remédio ou vou fazer qualquer outra coisa. Eu sei que a terapia tua não traz isso, né? Mas eu tinha muito preconceito e hoje eu não julgo mais. Eu olho com outro, né, com outra Outra lente. Então eu tento olhar a pessoa que toma aquele remédio, determinado remédio, tá, tudo bem. Então vamos olhar para essa pessoa, né? É. Como é que eu posso ajudar e o que eu posso falar? E também para a pessoa que faz terapia. Porque às vezes a gente acha que terapia é coisa de gente maluca, e não é. Não é. E hoje é. mais ainda, né, Nanda? Hoje é necessário terapia, Sim, né? Por quê? Porque a gente precisa estar equilibrando. Então a gente entra em tudo que você falou das forças, das polaridades, do que está acontecendo fora, aí a gente entra no coletivo. Então, como está esse coletivo? Vivendo em guerra, teve essa política, o masculino extremamente alto. é. Como está esse interior? E aí a gente se bate demais com esse coletivo. E se eu não equilibrar essas minhas polaridades, e não trazer mais, e trazer os homens também para essas rodas, porque eu faço as rodas com os homens. Tem as rodas mistas, sabe? Traz primo, traz o namorado, traz o marido, traz amigo, traz quem for. Porque não adianta só ficar reclamando. Porque não tem homem que é assim, porque não tem homem que fala de espiritualidade, porque não tem homem que não sei o quê. Tá, mas o que você está fazendo para fazer diferente? Então, se esse coletivo, se eu faço parte do todo e esse coletivo está com esse masculino extremamente alto, como é que a gente, trabalhando feminino, vai ficar? Sim, Pira, exatamente. né? E assim, eu sempre falo, reconhecimento é a primeira grande mudança da nossa vida. É verdade. É a gente reconhecer que a gente precisa. Adianta você ajudar uma pessoa que não quer? Não adianta. Então, reconhecer é a primeira grande mudança. É. E Do não mundo. desistir. Então, vem aquela minha frase, né, Nanda? Uma vez no processo, sempre no processo. Porque tem muitas que entram, não aguentam olhar para aquilo, porque dá dor no corpo e para. Exatamente. Só que lá na frente o universo vai dar um chute que você vai precisar de mais ainda de terapia do que nunca. E tem mais uma frase que você falou que eu vi lá, que é não é como que é aquela frase que você colocou? A gente não é. Você não é o que. Deixa eu pegar aqui. Eu anotei essa frase, gente. Você falou, não é o que a gente, aquilo que a gente quer ser, é aquilo que a gente é. É, exato. É isso aí. Exato. A gente não atrai, né? Não atrai. A gente não atrai aquilo que a gente quer ser, é o a que gente atrai aquilo que a gente é. Exatamente. Porque é isso. espelho. Exatamente. O outro é teu espelho. Por isso, olhar no olho e chorar e reconhecer é tão forte. Porque o outro é teu espelho. E quem está dentro de uma roda, por exemplo, é porque tinha que estar. É. Então, a minha história vai bater com a tua, minha ancestralidade vai bater com a tua. Em algum momento se encontraram, em algum momento teve uma história, em algum momento teve uma ligação. Porque somos ligados por fio invisível. Exatamente. Né? São fios invisíveis que ligam todos nós. Então, a gente sempre se encontra. Sempre. Em algum momento a gente vai se encontrar. E eu quero te encontrar mais vezes, para você fazer várias sessões. Ai, que delícia. Paloma, obrigada pela tua presença. Paloma Jennifer Aniston. Lembrei quem que ela era parecida. Eu ia falar, caraca, ai, tô olhando para ela e tô tentando pensar quem que ela parece, é Jennifer Aniston. Que delícia. Linda, maravilhosa, maravilhoso esse trabalho que você faz com as mulheres. E eu acho que cada vez mais vamos se unir, vamos falar e vamos trazer cada vez mais esses assuntos à tona, porque toda essa autoajuda, todo esse autocuidado que você leva para essas mulheres faz toda a diferença no mundo, com certeza. Uma mulher que se encontra, que se reconhece, que se autoconhece, né? Entre si, se reconecta com ela mesma, sendo no sagrado feminino, sendo equilibrando a energia yin yang, seja no Ayurveda, a gente tem que trazer tudo que faz o bem. Então, que a gente deixe a nossa mensagem aqui. E pra gente fechar, maternidade é? Meu Deus, Nanda, maternidade para mim é muito extenso. Para fechar não vai dar tempo, né, Fabrício? 4 horas de podcast. 4 horas de podcast. Mas é uma frase que eu falo sempre pro meu filho, que é assim, ó, eu vou errar tentando acertar. Porque ser mãe é muito longe de você entender tudo que é amor, tudo que é... Porque você precisa estar aprendendo sobre você. Então eu vou errar tentando acertar. Então, ser mãe hoje, para mim, que hoje, depois de ter trabalhado, né, tudo em terapia, o que eu precisei, porque eu tive que me colocar em lugar de filha, porque eu tratava meu filho como eu recebia. E o meu filho é um ser iluminado, mas maternidade, para mim, hoje é uma descoberta. Porque todos os dias eu descubro mais sobre mim do que antes. Então, quem me traz tudo isso é o meu filho. Então, é uma descoberta, é uma busca. Lindo. É desafiador, Muito. porém gratificante. Gente, eu amei.
Pra fechar com essa linda, maravilhosa, fala teu arroba. Depois eu vou marcar aqui na descrição do vídeo, mas pra gente achar. Underline Ayur. Agora vocês não vão decorar, que é SCHIZYZ, mas eu vou colocar as redes sociais da Paloma aqui. Sigam ela, curtam esse trabalho maravilhoso. Espero que a gente tenha deixado o nosso recado. E foi muito bom gravar com a Paloma. Meu Deus do céu. A gente já se encontrou, um grande reencontro e a gente vai se encontrar muito mais. Fico feliz. Um beijo, fiquem com Deus. Amei. Obrigada.